Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Lucas, no capítulo 1. Todos encontraram Lucas, capítulo 1? Amém. Amém. Aí nós vamos ler o versículo 35. Versículo 35, que está escrito: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos estar assentados? Deus colocou algo no meu coração para estar passando para a igreja, algo que foi bastante ministrado no meu coração pelo Senhor desde a semana passada, que é o seguinte tema: aborto. Sim, vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: não aborte. Não, está fraco, fala assim: não aborte. Aí você pode pensar, mas homem aborta? Aborta? Aborta uma vida? Sim, mas eu quero falar de outro tipo de aborto aqui nessa noite. Olha, nessa passagem que nós lemos, você conhece ela só para refrescar a sua memória. O anjo chamado Gabriel, que tenho eu para mim, que é o anjo das comunicações dos céus, ele foi enviado a uma certa jovem virgem, uma santa mulher de Deus chamada Maria. Essa mulher foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. E ali ela tem um diálogo com esse anjo. E o anjo chega para ela e fala: você vai ser a mãe do Cristo, do Filho de Deus. E ela pergunta: rapaz, como é que vai se dar isso? Eu não tenho relação com o homem. E o anjo explica para ela nesse versículo aqui, ele diz assim para ela: descerá sobre você o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Vira mais uma vez para essa pessoa abençoada que está do seu lado e fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Agora imagina a cena juntamente comigo, igreja querida de Deus. Maria, ela está tranquilamente lá na sua casa, chega o anjo Gabriel para ela, fala isso, dá a boa notícia para ela e depois ele vai embora, não é? E ela aceitou o que Deus falou para ela. Ela aceitou, tanto é que ela falou assim: se cumpra em mim segundo a tua palavra. Se ela tivesse falado assim: não quero, Deus ia obrigar ela? Com certeza não. Mas Deus fez um convite para ela: você deixa, você permite, se cumpra em mim, a serva do Senhor, segundo a sua palavra. Então Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do filho dele. Isso foi conforme a graça de Deus para com aquela virgem abençoada e honrando-a por ser serva dele. Olha, para Deus olhar para uma pessoa e escolher ela para tão grande tarefa, então quer dizer que essa pessoa tem que ser especial. Tanto ela quanto o José, né, pastor? Uma tão grande honra assim, a pessoa tem que ser especial. Então ela é honrada, nós honramos ela, mas nós não veneramos. Nosso culto é inteiramente para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque é o baby dela, ou seja, é o bebê dela,
que Ele é o Salvador, que é o Verbo é encarnado. Amém, igreja? Assim o Senhor deu uma responsabilidade muito grande para nossa irmã Maria, a de ser a mãe de Jesus. Olha, a gente lê isso assim e fala assim, nossa, foi muito bonito. Foi, realmente é bonito. Mas nem tudo foi flores. Teve um sofrimentozinho ali para Maria. Foi. Teve um sofrimento para ela. Imagina a seguinte situação, né? E que aconteceu? Maria, jovem, bonita, abençoada por Deus. Aí quando é fé, ela está desposada, ou seja, está noiva de José. E José não teve relação com ela, segundo a Bíblia, está escrito na minha, na sua Bíblia. Aí de repente, né? Lá vai Maria, então está tudo bem, né? Aí de repente a barriguinha dela começa a crescer. E aí, gente? Pensa, um lugar grande como Nazaré, que não tinha 20 mil pessoas. A gente pensa assim, a cidade de Nazaré, não, mas ela é pequena, não é igual a cidade de hoje, não chegava a 20 mil pessoas. Então todo mundo ali em Nazaré se conhecia, né? Então, já que o José era justo, não fez nada. Aí a conversa surge. A conversa surge. Vamos lá para a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos ver essa situação. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. Você já achou aí? Amém. Está escrito assim: olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Questão de Maria, sua mãe, despojada de José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Olha, então o povo está lá conversando demais. O José falou assim: eu não fiz nada, a minha consciência está limpa, então eu vou deixar ela secretamente para ninguém fica sabendo. Então a minha honra vai estar segura e a da Maria também vai estar segura. Então ele projetou dentro da cabeça dele assim: ó, eu vou largar ela enquanto ainda está grávida, porque quando nascer vai ficar mais feia ainda essa situação. Vai ficar feio. E ele pensou somente assim, ele pensou isso. Por quê? Porque certamente, né? Certamente a língua, você já ouviu falar da língua? As línguas, as más línguas, sempre vai, falar. Então, as más línguas daquela época, falando, com certeza, José tinha os seus parentes, não aparece na história, Maria também tinha os seus parentes, mas aqui, de tanto José ao escutar coisas, ele pensou, ele tomou uma decisão: olha, antes que fique tudo ruim, eu vou largar ela, então eu vou deixar Maria. E projetando isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. Gente, nosso Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. As pessoas foram lá, colocaram minhoca na cabeça do José, mas lá veio o Espírito Santo falando na vida de José, para falar para ele: o negócio não é do jeito que o povo está falando, não, o negócio é do jeito que eu quero. Fui eu que planejei. Deus falou, teve que intervir na vida do casal para que as coisas que as pessoas estavam escutando não viessem a interferir nos planos de Deus. Isso vale ressaltar. Quando Deus falar com você, você está no projeto de Deus, não escuta palavras de terceiros, não. Amém, igreja? Não escuta a palavra de
Por quê? Porque as pessoas viram a barriga de Maria crescendo e ela ainda não havia se casado, e as línguas começaram falar demais. E José passou a escutar, mas graças a Deus, Deus interveio, falando com José, e graças a Deus não aconteceu isso. Sabe? E eu fico imaginando a nossa irmã Maria, pastor. O pessoal, como se diz aí, sentando a lenha de Maria, sentando a lenha nela. Ela poderia abortar a criança e parar com aquilo? Poderia. Ela fez? Não fez. O projeto de Deus, ele não pode morrer. O projeto de Deus tem que dar continuidade nele. A gente não pode. As pessoas não podem abortar o projeto de Deus. Olha, o casal prosseguiu. Mesmo com aquela má fama que foi, espalhada pelas pessoas. Lá em Lucas, vamos voltar para Lucas. Lucas, no capítulo 2, versículo 7, está escrito assim, e deu a luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esse versículo aqui tem muitas coisas, estudiosos, uns que falam uma coisa, outros que falam outra. Mas agora pensa comigo. José foi se alistar, conforme está escrito no Evangelho. Lucas e Mateus, eles não se contradizem nisso. Então, ele foi se alistar lá em Belém. Na época de Jesus, não existia hotel igual existe hoje. Então, José ele foi para a casa de parentes. E lá já tinha chegado a conversa. Conversa está bom, né? Provavelmente, isso é teoria, tá, gente? Provavelmente a conversa já tinha chegado lá na casa dos parentes de José. Agora pensa no povo religioso. Pensa no povo rigoroso, era o povo lá daquela época. Então, aquela história infame deixou o povo constrangido, o casal constrangido. Aí não tiveram lugar no quarto de hóspedes, e lá em Israel tinha que ter um lugar para criar uma ovelhinha, um cordeiro, ia dizer, que ia ser sacrificado na Páscoa. Então, Jesus Cristo, que estava ainda dentro do ventre de Maria, então o casal foi colocado nesse lugar, o lugar em que era reservado para colocar o animal na Páscoa, porque o cordeiro, 3 dias antes da Páscoa, ele tinha que entrar dentro da casa das pessoas, ficar ali 3 dias, no terceiro dia as pessoas matar aquele cordeiro para celebrar a Páscoa. Então Cristo, dentro do ventre de Maria, claro, ele ficou ali, dentro dessa manjedoura. Mas eles aguentaram firme. Eles não desistiram da criança. Veio a infâmia, veio essa humilhação aqui, e eles continuaram firmes. Continuaram firmes no propósito. Deus falou: vai ser filho do Altíssimo, vai ser uma pessoa abençoada. E eles continuaram firmes no propósito de Deus. Eles não abandonaram o propósito de Deus, mesmo com a perseguição, mesmo com a infâmia, mesmo com as más línguas falando, os povos levantando a história. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Talvez só aconteceu naquela época. O povo inventa história hoje ainda. Você acha que inventa? Levanta a sua mão. Inventa? Não mudou não? Está do mesmo jeito, pastor? Está do mesmo jeito então, né? Então não mudou nada, só alguns anos. Agora, eu quero trazer para nós aqui a aplicação dessa palavra aqui, que eu gostaria de chegar nesse ponto aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas 4:19. Gálatas, fica depois de 2 Coríntios. Eu vou ler aqui porque o meu tempo é mistério. Filhinhos,
por quem de novo estou sentindo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Olha aqui para mim, fazendo um favor. Jesus Cristo, Ele precisou do ventre de Maria para vir a este mundo. Agora, Cristo precisa de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, para que Ele nasça, melhor ainda, para que Ele faça nós nascer de novo e nasça em nós, e para que Ele cresça. Está entendendo? Aqui Paulo escrevendo fala assim, até que Cristo seja formado em vós. Lá em João capítulo 3, a partir do versículo 5, Jesus está falando sobre o novo nascimento para Nicodemos. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é tipo assim, você zera a vida e começa de novo. É zerar a vida e começar de novo. O que é? É zerar a nossa antiga vida e começar uma vida segundo Deus, segundo os rudimentos da palavra de Deus. Estão entendendo, né? Amém. Nós vivemos uma vida de pecado, de mentira, mortos nos nossos pecados, porque está escrito em Romanos que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, mas a partir do momento que a gente aceitou Jesus Cristo, a gente zera a vida e a gente começa de novo. Agora, a partir desse momento, Cristo, Ele é gerado em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a gerar Cristo dentro de nós. Estão entendendo? Amém. Por isso que o título da mensagem é não aborte. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, nós estamos abortando o plano de Deus, matando o plano de Deus em nossas vidas, por causa de perseguições, por causa de palavras que nós escutamos lá fora, por causa de parentes que às vezes falam assim, eu não vou falar mais com fulano e tal, por causa da perseguição que existe nos nossos dias. Tem aquele evento que aconteceu lá em Goiânia, os jovens cantando, louvando a Deus ali, e o povo levantou contra, falando que não pode, né? Não pode. Isso é perseguição. Mas mesmo com perseguição, mesmo sofrendo, eu quero dizer para nós aqui nessa noite, não vamos deixar o plano de Deus morrer no meio do seu coração de maneira alguma, em nome de Jesus. Nós temos um ministério, igreja. Nós temos um ministério dia a dia. Todo dia que nós vemos aqui nessa casa de oração, nós recebemos uma palavra. Nós recebemos uma palavra que ama, nós recebemos uma palavra de Deus. E o ministério de Jesus Cristo tem que se desenvolver na nossa vida. Cristo tem que se manifestar na nossa vida. Cristo tem que ser gerado em nós. Cristo tem que ser gerado em nós e crescer em nós, dentro de nós. Nós cantamos aquela música assim, em fervente oração, né? Ele tem uma parte que fala assim, e quando Ele for tomar conta de todo o teu ser, é isso. Ele entrar dentro de nós e mudar o nosso pensamento, mudar a nossa perspectiva, é que Cristo seja gerado em nós. Como? Onde não tinha fé, passa a ter fé. Aleluia. Onde não tinha um amor, passa a ter amor. Não tinha compreensão, passa a ter. A gente passa a falar igual Jesus falava, gente. Amém. E como é que ele falava? Ele falava palavras bonitas, né? Ele falava do Pai. Ele falava a palavra de Deus. E esse é o trabalho do Espírito Santo hoje em dia. É fazer com que com que você, Cristo seja gerado em nós e nós parecermos com o Filho de Deus. A maioria das pessoas dentro das igrejas são verdadeiros cemitérios, pastor irmão. São cemitérios. Deus coloca alguma coisa no coração da pessoa, ela vai lá e mata o projeto. Deus fala assim, eu tenho isso aqui para você, você vai cantar, ela mata aquele projeto. Deus tem um ministério para a pessoa, ela vai lá e mata o projeto. Ela vai lá e pega o talento e enterra ele. Sendo que Deus não quer esse tipo de coisa. Quantas pessoas estão abortando
sabotando os planos de Deus por causa de perseguição. Ai, eu não gostei daquilo que o irmão falou, eu não gostei daquilo que a irmã falou, se levantaram contra mim, agora também eu não vou fazer mais. Você está fazendo para aquela pessoa ou está fazendo para Deus? Então tem que mudar o foco. Tem que mudar o foco, tem que olhar para Jesus Cristo. Tem que olhar para Jesus Cristo. Não pode abortar o plano de Deus. Cristo, a partir do momento que nós aceitamos Ele, o Espírito Santo começou um projeto dentro de nós de transformar a nossa vida à imagem e semelhança de Jesus. Por que isso, irmão? É porque Deus está irado com esse mundo. Desde quando Adão pecou, Deus está irado com esse mundo. Mas aí, quando a gente está em Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:17, a gente é nova criatura. As coisas velhas se passaram, assim, tudo se fez novo. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, a minha natureza mundana, ela é coberta pela justiça de Cristo. E quando eu sou coberto pela justiça de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, aí o Pai não fica irado comigo, o Pai ele pode me abençoar, aí eu posso ter o que Jesus tem, porque Ele é herdeiro de todas as coisas. Está escrito em Gálatas, lá no capítulo 5, que nós somos herdeiros. Em Hebreus está escrito que nós somos herdeiros. Em Romanos está escrito que nós somos herdeiros com Cristo. Herdeiros de quê? O que Cristo tem? Tudo. Então, nós também temos o quê? Tudo. Você está entendendo? Não é só a vida eterna, não. É usufruir de Cristo, é manifestar Cristo aqui nessa vida. Amém, igreja? Amém. Lá em Mateus, no capítulo 7, que nós vamos abrir agora, no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, está escrito o seguinte: que aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, as palavras de Jesus, ele é igual a pessoa que edifica a sua casa aonde? Sobre a rocha. Se eu escutei a palavra de Jesus, eu estou praticando a palavra dele, então eu sou igual a pessoa que edifica a sua vida sobre a rocha. Vai vir os ventos, vai vir as tempestades, mas a casa ela não vai cair. Por quê? Porque ela tem um fundamento. E qual que é o fundamento que nós temos na nossa vida espiritual? Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré, gente. Esse é o nosso fundamento da nossa vida. É sermos igual Jesus de Nazaré. Levanta aqui a mão quem é discípulo de Jesus de Nazaré. Aleluia! E se nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, como está escrito lá na Epístola de João 1, nós devemos andar do jeito que ele andou, ou seja, fazendo as coisas que ele fazia. O quê? Cumprindo com a palavra de Deus. Não é, pastor? Cumprindo com a palavra de Deus. Olha, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar o seu coração. Glória, glória, aleluia. Tem tantas coisas extraordinárias que Deus prometeu para você, não tem? Tem tantas coisas bonitas que quando você lê, você pensa assim: nossa, Deus podia fazer de novo, Deus podia fazer isso e o outro. Vamos buscar Deus para Ele fazer isso. Busca Deus. Busca Deus. Vamos deixar cada vez mais o Espírito Santo formar, trazer à vida os projetos de Deus para a sua, para a nossa vida aqui nesse bairro, nessa nação que está precisando demais do Senhor Jesus Cristo. Que a coisa está ficando feia. O pastor falou algumas coisas aqui hoje. Perseguição não é só falar assim: eu sou contra a sua fé, não. Restringir na lei também é. E nós precisamos estar atentos com esse tipo de coisa, igreja. Nós precisamos estar atentos. Para encerrar, nós precisamos ouvir a palavra e aplicar ela. Aleluia! Ouvir a
a palavra e para aplicar ela nas nossas vidas. Lá em Hebreus 5:13 está escrito que os meninos precisam de leite, ou seja, a criancinha, quando ela nasce, o pai não chega e dá churrasco para a criança de, digamos assim, 3 meses, 9 meses para comer, né? Tem que ser leite. Ali fala das pessoas que nasceram, deixaram Cristo nascer, que elas nasceram na fé, e estão bebendo leite, que precisam crescer, e nós precisamos crescer. Amém? Amém. Nós precisamos crescer. Eu preciso crescer na minha fé. Nós precisamos crescer na nossa fé. E como é que isso se dá? Através de processos. Aleluia. Você querendo ou não, você está no processo. Eu estou no processo. E esse processo, ele acontece automaticamente, sem você falar nada. O irmão aqui leu hoje, aqui o irmão Zé Marcos, que Jesus foi levado ao deserto. Por quê? Processo. Aleluia. Depois foi levado ao pináculo do templo. Processo. Às vezes Deus leva a gente para o deserto, às vezes nas alturas, mas Ele sempre está fazendo algo em nossas vidas. Sempre está fazendo algo. Deus nunca fica parado. Então você que veio aqui nessa noite, não aborte os planos de Deus, não. Não aborte o seu ministério. Não mate, não seja um assassino do ministério, do seu próprio ministério. Não seja um assassino da palavra de Deus dentro na sua vida. Deixa ela fluir. Deixa ela fluir. Deixa os sonhos de Deus que Ele mesmo sonhou para você, para mim. Deixa ele fluir. Terça-feira, o irmão Gilberto esteve aqui, dando uma abertura muito forma a isso. Deus está usando. Continua assim. Deixa Deus usar. É assim mesmo que é. A gente vai crescendo na obra. É isso que Deus quer, que a gente cresça e que Ele apareça em nós. E que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço a oportunidade de nos